Repórter, despede-se do Sporting após uma época especial, coroada pelo seu segundo título de campeão, mas marcada também pela lesão que o afastou dos últimos jogos. Que sentimento fica, Adán? A primeira sensação que fica é de que voltamos a ser campeões e uma felicidade tremenda por ter feito bem o meu trabalho enquanto pude estar com a equipa. A lesão marca muito na parte final. Foi um momento mais complicado, porque nunca queres estar lesionado, mas felizmente fomos campeões. Repórter, quando a época terminou, a sua alegria era total ou sentia o pequeno amargo de não ter podido participar na ponta final? Adán, é óbvio que gostaria de ter continuado a participar. Não havia dúvida nenhuma de que eu teria continuado a jogar se não fosse a lesão. Mas o futebol é assim. Tentei ajudar a partir de fora, com a minha experiência. Repórter, o elefante nesta sala é a sua lesão. Houve muita desconfiança pela coincidência de ter acontecido após uma má exibição. Riu Avi quando estava a 2 jogos da renovação automática. Adán, ri, sem interromper. Repórter, a pergunta direta é: existe alguma relação entre a sua renovação automática e o facto de ter deixado de jogar? Adán, antecipa-se. Nenhuma. Repórter, ou deixou de jogar porque estava lesionado? Ponto. Adán, nenhuma. Não há nenhuma relação. Joguei com o Rio Ave e fui para o banco na Taça Benfica. Na sexta-feira, estávamos a preparar o jogo com o Farense, fizemos uma sessão de pontapés de baliza e eu sofri uma lesão no músculo reto-femoral. Pedi pessoalmente ao clube para que não se dessem demasiados detalhes. O que se disse é que era muscular, coxa esquerda, e era. Mas era uma lesão grave, com um período de recuperação demorado. Estive perto de ter de ser operado. Quanto ao timing, não posso controlá-lo. Podia ser ao contrário. Ou seja, eu poderia ter cumprido os 30 jogos, o normal seria que os cumprisse, e depois de renovar podia lesionar-me num joelho e parar 8 meses. O que está claro é que me sinto reconhecido e agradeço ao clube pela forma como me tratou durante este tempo e aos profissionais com quem trabalhei para poder recuperar. E graças a Deus agora estou a 100%. Repórter, ainda está a fazer trabalho de recuperação. Adán, o tempo de paragem que se falava era de 8 semanas. Os primeiros planos eram que eu fosse convocado para o jogo com o Estoril. Só que, numa das sessões de treino dessa semana, voltei a sentir outra pequena dor após pontapear a bola, e atrasou tudo. Agora já posso dizer que estou a 100%. Continuo a trabalhar, obviamente, porque não posso descuidar tudo. Já comecei a trabalhar com um preparador para estar numa boa condição no primeiro dia da pré-época. Repórter, recuando, sem a lesão, contava jogar como Farense. Adán, entendo que não havia dúvida quanto a isso. E parece-me que, se tudo corresse bem, também jogaria com a Atalanta, na Liga Europa, 3 dias depois. Repórter, e na final da taça, passou-lhe pela cabeça ir a jogo. Adán, a vontade de estar nesse tipo de jogos existe sempre. Mas havia um risco altíssimo de ter uma recaída da lesão. A vontade era enorme, sopra e faz uma curta pausa, mas neste tipo de jogos ou estás a 100% ou vais acabar por prejudicar a equipa. Ter na baliza um guarda-redes que não pode pontapear a bola como pé esquerdo, ou não sente a confiança para poder fazê-lo, era pior para a equipa. Repórter, sai do Sporting em paz ou ficou algo por fazer? Adán, não posso sentir outra coisa que não felicidade, e agradecer por estes 4 anos de muito êxito. Na primeira época ganhámos o campeonato depois de 19 anos. Ganhámos taças, da Liga, ganhámos a Supertaça e ganhámos este último campeonato. Jogando praticamente todos os jogos. Sobretudo, fico com o respeito dos adeptos. As pessoas trataram-me com muito respeito e carinho, e isso deixa-me em paz. Não tenho nada a apontar ao clube em nenhum momento, nem ao treinador, nem ao presidente. Sinto que fui respeitado e querido durante estes 4 anos. Repórter, em algum momento foi convidado a ficar mais um ano, mesmo sem renovação automática. Adán, não chegou a ser falado. Quando o Mister comunicou em conferência de imprensa que tanto eu como o Neto não íamos continuar, nessa manhã eu e ele falámos pessoalmente e ele comunicou uma decisão. É assim que as coisas devem ser feitas. Nos meses anteriores estava tudo um pouco confuso. Eu estava lesionado e dizia-se que o Mister também não ia continuar. Mas a partir do momento em que ele decidiu continuar, comunicou-me, eu respeitei a decisão do clube e encarei a situação como ela deve ser encarada. Repórter, Rubén Amorim disse nessa conferência de imprensa que, sem o António, ele próprio não estaria ali e o Sporting não teria sido campeão. Isso compensou o que de menos bom passou? Adán, não compensa. Aliás, o Mister não teria por que compensar-me com aquelas palavras. O que elas, sim, refletem muito é aquilo que eu consegui fazer nestes 4 anos no clube. Não só a nível de títulos, mas também pelo crescimento do clube. Participar desse crescimento já me deixava satisfeito, porque eu sei o que consegui. Mas o facto de o Mister Rubén ter dito aquilo para fora, para os adeptos, é uma forma também de reconhecer publicamente este trabalho que eu fiz. Sinto que foi bom ter acontecido aquela conferência de imprensa,
assim como foi bom o momento que eu e a Onete vivemos no estádio no dia da despedida. Repórter, chorou quando se despediu da equipa? Adan, sinceramente, não. Antes tinha na cabeça a dúvida sobre qual seria a decisão final do clube, podia suspeitar mas não sabia com certeza. Aquela conversa com o Mister deixou-me tranquilo, a partir dali eu já sabia que teria de sair. Logo a seguir fizemos uma reunião com a equipa e transmitiu agradecimento a todos. Com alguns crias uma ligação especial. Com Paulinho, com Jogaio, com as pessoas que trabalham à nossa volta. Mas a minha sensação foi de tranquilidade. Repórter, admite voltar um dia ao Sporting, Adan, pode acontecer. Os valorizo que o clube representa, tudo isso tem muito a ver com a minha personalidade. Por que não? Tentarei preparar-me para ter a possibilidade de voltar a casa. Repórter, e reencontrar os adeptos. Adan, exato. Independentemente de serem momentos bons ou maus, como já disse, fico com o respeito dos adeptos. A quantidade de mensagens que eu e a minha mulher recebemos, todas positivas, é algo que me emociona. Fico com essa sensação, com todo esse carinho. Repórter, foi a melhor fase da sua carreira? A nível de títulos, sim. Adan, eu acho que foi a fase mais bem-sucedida. Poder representar uma equipa importante, de um campeonato importante, e conseguir os títulos que consegui, com a importância que eu tive dentro desse trajeto, foi sem dúvida alguma o meu melhor momento. Repórter, curiosamente, até podia ter chegado 2 anos antes, em 2018. Adan, havia um acordo entre o Sporting e o Betis. Fizeram-me uma proposta mas achávamos que o clube não estava a passar pelo seu melhor momento. Decidimos ficar 2 anos aqui em Madrid, no Atlético, e depois voltou a surgir a oportunidade do Sporting, já com um projeto mais profissional, mais estável. Decidimos dar passo para Portugal e foi provavelmente uma das melhores decisões da minha carreira desportiva. Repórter, que planos tem para prosseguir a carreira? Adan, cheguei há pouco tempo a Madrid. Trouxe as coisas todas de Portugal. Estamos a instalar nós a avaliar interesse de clubes tanto em Espanha como de fora. Não quero deixar passar o verão para decidir. Ainda tenho muita vontade de jogar futebol. Estou bem fisicamente para continuar a minha carreira ao mais alto nível e é esse o meu desejo. Repórter, vê-se mais a jogar em Espanha ou admite fazer uma experiência na Arábia Saudita, que é o destino da moda? Adan, risos, o mais normal será ficar perto de casa. Quando chegas aos 37 anos valorizas mais a família. Ou é uma oportunidade em Espanha ou então tem de ser algo economicamente muito superior. Repórter, imagina-se a jogar até aos 40 anos. Adan, nunca estabeleci uma meta. Eu fui para Portugal jogar 2 anos, acabei por ficar 4, e no último fui campeão. Repórter, passa-lhe pela cabeça ser treinador, quando se retirar. Adan, ainda me sinto jogador e não tive um momento para pensar no que vou fazer daqui por 2 ou 3 anos. O que tenho claro, sim, é que quero preparar-me para todas as viamente, ele tenho. Áreas do mundo do futebol, treinador de guarda-redes, diretor desportivo e, inclusive, empresário. Ser futebolista não te dá direito a acabar a carreira e dizer, quero ser treinador de guarda-redes. Primeiro tens de preparar-te e sentir que é aquilo que realmente gostas de fazer. Repórter, a propósito de guarda-redes, qual é a sua opinião sobre Diogo Pinto, que ficou um pouco marcado pela situação do penalti na final da Taça? Adan, aquele momento é difícil para um miúdo que tinha feito poucos jogos. Até com a segunda equipa do Sporting. Para mim ele esteve francamente bem durante todo o jogo. O penalti é uma ação pontual, eu com 37 anos tive uma situação parecida como Rio Ave. Se a equipa chegou viva àquele momento foi também graças ao Diogo Pinto. Tanto ele como o Francisco Silva estão preparados. Ou Diego Calai, que teve de sair para outro clube, Feirense, 2. Liga, porque o nível do Sporting na Liga 3 já era baixo para ele. A academia do Sporting trabalha muito bem na área dos guarda-redes. O Vital, que supervisiona todas as camadas jovens, e o Tiago Ferreira fazem um trabalho espetacular com eles. Repórter, Franco Israel está no caminho certo para poder vir a afirmar-se como titular do Sporting. Adan, foi contratado outro guarda-redes, Kovacevic, creio que vai ser um momento difícil para o Franco. Ele vem de uma época em que é campeão, acaba por fazer mais de 20 jogos e agora o clube traz mais um reforço para a baliza. Terá de mostrar personalidade para conseguir o seu espaço dentro da equipa. Mas potencial, obviamente, ele tem. Repórter, Kovacevic jogou contra o Sporting na Liga Europa. O que conhece dele? Adan, conheço, sinceramente, pouco. Jogámos contra o Racó na Liga Europa e fazemos sempre uma análise de todos os jogadores. Em Alvalade ele fez um bom jogo. Pelo que pude perceber, fez um bom campeonato na Polónia e foi acompanhado também por grandes clubes. Se o Sporting o escolheu para ocupar a sua baliza é porque fez uma boa análise.
O Mister Ruben acredita que as suas características podem adaptar-se ao grupo. Tenho a certeza que vai correr bem com ele, repórter. O futuro de Ruben Amorim começou a ser comentado a partir de novembro, dezembro. Em abril dá-se o célebre episódio da viagem a Londres, numa altura em que o Sporting ainda estava a discutir o título. Isto ficou bem resolvido no balneário. Adán, o Mister já reconheceu que o momento não foi oportuno, que foi um erro. Isto para fora. Porque, para dentro, nós sabíamos o seu dia-a-dia. Ele é muito próximo de nós e informa-nos de tudo aquilo que vai acontecendo, para dar ao grupo a tranquilidade necessária. Aquela situação ficou muito clara. Ele tem uma comunicação perfeita para fora e ficou resolvido. Como título, creio que foi perdoado pelos adeptos do Sporting. Risos, repórter, numa entrevista, em 2021, dizia-nos que Amorim estaria destinado a sair para uma liga mais poderosa. Parece-lhe um cenário inevitável, Adán. Não tenho dúvida de que o Mister vai acabar num desses grandes clubes europeus. Não sei se é em Inglaterra, em Espanha ou em qualquer outro lugar, mas não tenho dúvida. Ele está preparado para o futebol moderno. Taticamente trabalha muito bem, é inteligente no momento de organizar o balneário e comunica com uma mensagem muito clara. Isso ao dia de hoje é especial, é difícil de encontrar, e o Mister Ruben tem essas qualidades, repórter, o que mais o impressionou na sua forma de trabalhar. Adán, a comunicação é importante, a mensagem. Ele é capaz de transmitir confiança a cada jogador, mesmo que não jogue tanto num determinado momento da época. Consegue manter o balneário vivo destas emoções. Faz uma pausa e ri. Os treinos, por vezes, são um pouco cansativos porque ele vai mesmo ao detalhe tático. Para ele é igual se vamos jogar na Champions ou contra o último classificado da Liga, repórter, vê em muitos vídeos. Adán, vemos muitos vídeos e analisamos o rival da mesma forma, seja quem for. E depois, se ele tiver de parar o treino, de falar e de ir ao detalhe, é isso que faz. Se estivermos a fazer trabalho de ataque, por exemplo, os guarda-redes podem passar muito tempo sem tocar na bola. Mas, não se pode dizer nada porque a equipa foi campeã outra vez, repórter, é incontornável falarmos de Gyökeres. Qual é o seu segredo? Adán, o segredo dele é a fome que mostra a cada dia para marcar golos. Para ele é indiferente o tipo de treino. Se não tiver a oportunidade de rematar a baliza, fica chateado. Se o trabalho é mais tático e ele não participa tanto, fica chateado porque não conseguiu marcar golos no treino. E isso é o segredo, é essa fome. Ele tem de marcar um golo, senão não volta a casa tranquilo, não vai em paz, repórter, é quase uma obsessão, Adán, é uma obsessão que ele tem. Quando um colega tem a oportunidade de lhe dar a bola para fazer golo ou um ressalto cai para o lado contrário e ele não consegue rematar a baliza, fica mesmo chateado. Se for um treino com a equipa B, vai querer marcar 4 golos. E isso mostra a sua personalidade. Isto além da capacidade física que mostrou no campeonato português, onde foi superior a todos os centrais que defrontou. Deu-nos muito. Passamos a ter soluções diferentes, repórter, ele faz 29 golos no campeonato e no jogo com os Chaves, em plena festa de consagração do título, acaba a protestar com o árbitro porque queria mais tempo de compensações para chegar aos 30. Adán, é disso que estamos a falar. Mesmo a equipa já sendo campeã, ele queria mais. Esperemos que ele mantenha essa fome, essa regularidade, porque vai ser um jogador espetacular, repórter, não acha que será difícil ele continuar no Sporting? Adán, risos, se eu fosse presidente e chegasse uma oferta muito boa, o clube se calhar teria de vender e isso é perfeitamente entendível. A realidade é que o clube passa por um bom momento económico, ao dia de hoje não precisa de vender estes jogadores e ele é uma peça importante para o Mister na perspectiva do próximo ano. Tenho a certeza que uma das razões para o Mister ficar no Sporting é porque ele sente que aquelas peças importantes, que ele considera que são importantes para o Sporting, devem ficar. E por aí temos a esperança de que o Victor Gyökeres continue no Sporting no próximo ano, repórter. A propósito de possíveis saídas e mercado, a venda de Mateus Nunes em 2022 mexeu até com Ruben Amorim. Foi um erro com influência no que se seguiu, o 4º lugar. Adán, obviamente provocou ruído no balneário e na bancada. Mas nós sabemos que até ao fim do mercado este tipo de coisas pode acontecer. O que mais marcou essa época foi o mau começo. Andar atrás dos rivais durante a época toda foi como subir uma montanha. Foi desgastante para todos, repórter, para recordar, e 4 jornadas, o Sporting empatou como SP. Braga, 3-3, ganhou ao Rio Ave, 3-0, e perde com FC Porto, 0-3, e Chaves, 0-2. Adán, perdemos uma carrada de pontos nessas primeiras jornadas, o que, num campeonato como o português, obrigava a equipa a ganhar praticamente todos os jogos até ao final. E isso, para um grupo jovem, em construção,
torna tudo mais difícil. A época 2022-2023 terminou sem títulos e com um quarto lugar na Liga. Aquele jogo com o Marselha fica a pesar no seu trajeto no Sporting? Adán, eu encaro esse tipo de jogos com naturalidade. É marcante para o adepto, que se lembra só daquele jogo. Para mim, o que marca a trajetória de um guarda-redes ou de qualquer outro jogador é o trabalho de toda uma época. Mesmo nesse ano, antes do Marselha, jogámos com o Frankfurt, como Tottenham, e eu acho até que foi importante para conseguirmos vitórias. Mas Marselha marca aquela Champions, segundo os adeptos. O futebol é assim. Eu prefiro fazer 5 jogos ou 3 jogos por época como aquele de Marselha do que cometer pequenos erros em praticamente todos os jogos. Prefiro fazer um dia de porcaria total, risos, falando mal, do que cometer pequenos erros, repórter, que podem passar mais despercebidos. Adán, sim, que a maioria das pessoas, possivelmente, nem repara que estão a acontecer, porque são pequenos erros, mas que me tiram mais confiança, porque cometo muitos seguidos e sinto que não estou num bom momento. Prefiro um erro fatal, como foi aquele em Marselha. Repórter, a propósito de erros e do Marselha, alguma vez recorreu a apoio psicológico? Creio que fez referência a uma psicóloga em entrevista recente. Adán, risos, não. Aproveito para esclarecer, porque penso que foi um problema com a tradução. Não é porque não confio no trabalho dos psicólogos, mas eu pessoalmente não trabalhei com ninguém. O que queria dizer é que ao longo dos anos aprendes a conhecer essa parte psicológica. E se estiveres num mau momento, não consegues fazer um jogo como o de Marselha e logo a seguir ser o melhor em campo. Repórter, ainda assim, a saúde mental é cada vez mais um tema. Coates, por exemplo, é embaixador da FIF Pro nessa área. Sente que os guarda-redes estão mais expostos a estas questões? Adán, sim. Eu respeito e confio nesse trabalho. É cada vez mais premente incorporar na equipa técnica a pessoa que trabalha esse lado mental com os jogadores, dentro de cada clube. É bom ter uma pessoa com quem se pode falar livremente e transmitir o momento em que estamos mentalmente, da mesma forma que transmitimos se nos sentimos melhor fisicamente. Eu só recorri a uma profissional área, e não foi por causa de um mau momento, mas sim de um bom momento. Para mim é o mais complicado. Como gerir um bom momento quando és um miúdo e começas a saber do interesse de grandes clubes. Foi a única vez que recorri a esse apoio. Estou agradecido por essa conversa, mas nunca mais o fiz. Repórter, o Sporting de 2020-2021 destacou-se a defender, o Sporting 2023-2024 brilhou no ataque. Como compara os dois grupos, Adán, a maior diferença é que a equipa do primeiro ano era uma equipa sopra sem qualquer tipo de responsabilidade. Eu sentia que era uma equipa divertida, que ia jogar e aquilo era uma brincadeira de amigos. Estávamos lá atrás a defender e depois aparecia, sei lá, o TT, Tiago Tomás, fazia uma arrancada por ali fora e marcava um golo. Ou cobrávamos um canto e aparecia o Seba. A festa que se fazia no balneário. Estávamos naquela fase da Covid, não havia adeptos na bancada. Eram momentos de puro prazer, repórter, e a terça-feira era o dia da pizza. Já dizia o Pote. Adán, risos, claro. Era um grupo super divertido, repórter, em Guimarães chegou a fazer uma assistência. Adán, fiz 2 assistências em 4 anos, as 2 em Guimarães. E lembro-me daquele jogo com o Nacional. Teve de ser suspenso por causa da chuva e jogámos no dia seguinte. A diferença é que a equipa desta época é muito mais madura e adulta. Mesmo o Morten, Julman, o Morita. Apesar de serem jovens, recém-chegados, têm outra personalidade, outro peso. O Victor, Gyökeres, o Pote já muito mais maduro. São jogadores que sabem o que fazer em cada momento do jogo, o que dava à equipa uma segurança natural. Repórter, em 2020-2021 ninguém estava à espera que o Sporting fosse campeão e em 2023-2024 já quase todos, a partir de uma certa altura, esperavam que isso acontecesse. Adán, foi uma das coisas que conseguimos tirar da cabeça das pessoas, essa mentalidade. Quando cheguei dizia-se que o Sporting caía pelo Natal. Mas essa conversa desapareceu este ano. O Sporting foi muito superior desde o começo da época. Em janeiro ou naquele período dos jogos com o Benfica tentaram vender que podíamos cair, mas mostramos uma personalidade espetacular. Repórter, voltando atrás, após o título de 2020-2021, o Sporting voltou a lutar até ao fim em 2021-2022. É uma liga que fica marcada pelo célebre jogo dos coletes azuis. Adán, fizemos tudo o que era possível. Não conseguimos ser bicampeões por jogos daquele tipo. Foi uma situação especial, poucas vezes vista em futebol e que permite compreender que há coisas para melhorar no futebol português. O Sporting mostrou também nesse segundo ano que podia ser campeão. Repórter, no subconsciente está o lance entre Taremi e Coates, de que resulta a expulsão de Coates, no que seria uma falta ao contrário.
Sente que a arbitragem pode ter influenciado o desfecho desse campeonato, Adán. A imagem foi muito clara. Seba não podia ser expulso naquela jogada. Eu não considero que seja consciente que o árbitro quisesse prejudicar o Sporting. Mas acaba por ter essa repercussão naquilo que é o final do campeonato. Nunca falámos de árbitros durante 4 anos. O que digo, sim, é que o Sporting tentou fazer tudo o que era possível para ser bicampeão, de alguma forma, não conseguiu por este tipo de coisas. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos no Jazz.